Olá, meninas! Oi, Então, estamos oi. aqui hoje para o nosso vocês não acreditam, mas é o quinto episódio Ei, do nosso canal, que né. coisa boa. Canalzinho que engatinhou e tá caminhando Tá agora, indo. né. Hoje, inclusive, estamos num ambiente novo, bem bacana. Então, vamos começar o nosso quinto episódio do canal Mulher em Pauta. Eu acho que a gente poderia mesmo, que a gente já se apresentou em todos, é Sempre. importante, né, que o pessoal que está, de repente, assistindo pela primeira vez. Então vou me apresentar, meu nome é Gisele, sou dentista, especialista, mestre e professora de harmonização orofacial. Tenho uma clínica, 2 filhos, casada há 18 anos, enfim, e amiga dessas maravilhosas. É. É isso aí. Eu sou Ana Paula Ângelo Pereira, eu sou ginecologista, sou obstetra e também fundando junto com as minhas sócias e amigas a Clínica Lavi, que vem então trazendo as novidades sobre a ginecologia regenerativa. Estamos estudando muito e aproveitando muito, né, essa nova fase aí. Eu sou Maria Auxiliadora Estelato, né, tenho 3 filhos, né, agora 4 netos. Ê. Sou Maravilha. ginecologista obstetra também, e tenho a honra, né, e o prazer de ter a Ana e a Carol, né, como sócias e amigas na Clínica Lavi, né, pra, eh, fazer que a mulher se sinta empoderada na época que nós estamos. É. Nosso propósito. Que maravilha. Gurias, eu sou Carol Betoni, Carolina, eu sou gineco-obstetra também. Estou gineco-obstetra, né, a Estou. gente nunca sabe. E Isso. também junto com as meninas aqui, fundamos a Clínica Lavi. Eu tenho uma honra, eu tenho um carinho por esse canal, né, o nosso canal Mulher em Pauta, que é tão importante, assim, e a gente tendo como meta essa ideia que nós temos, né, de ter um novo propósito, uma novo olhar, um olhar diferente do que se faz, né, normalmente no nosso dia a dia. Então, a gente tá aí é só para crescer e engrandecer as nossas Legal. pacientes. E é até legal a gente falar, né, para o pessoal que está vendo a primeira vez, que o nosso canal, alguns episódios tem também convidados, então que é para voltar lá, assistir, tem nutricionista, preparadora física, então a gente justamente a ideia é trazer esse autocuidado, né, a mulher Perfeito. se olhar, né, com carinho, com atenção aos sinais, enfim, sintomas. Eu acho que a gente poderia começar, já que estamos também hoje num ambiente novo, né, falar de tudo que é novo, né. Adoramos. Então, assim, eu sei que vocês estão com uma sala nova, uma clínica nova, eu queria entender como é que tá, que pé que anda isso, quando vai ser, como vai ser a Lavi? A gente está muito feliz, porque agora então foi entregue as chaves da nossa sala. Finalmente. Então estamos em processo, né, de conclusão, estamos então fazendo a parte interna, né, gurias. E isso nos dá uma alegria, porque foi um sonho, eu não sei te dizer quanto Nossa. tempo a gente está, né, nessa caminhada, mas agora a gente enxerga com os nossos olhos essa chegando na nossa conclusão. E é um ambiente então que a gente está programando para as nossas pacientes, onde elas possam se sentir acolhidas, onde elas tenham tempo para ser ouvidas, eu acho que isso é uma Nossa. coisa muito importante, e é um espaço diferenciado, né, isso a gente gostaria então de também deixar claro, né, que vai ser um espaço diferente do que nós já possuímos agora, que é um Olha só. consultório de clínica ginecológica generalista, né, Perfeito. para uma clínica especializada então na escuta, em procedimentos, né, novas tecnologias. Então é um ambiente totalmente diferenciado, e que nós então estamos programando com carinho para todos. Já estou Não, com ansiosa para certeza. ir na clínica. Uhum. E na realidade é aquilo que nós conversamos, né, gurias, esses tempos, então, nosso primeiro podcast, nós tínhamos aquela ideia, né, que nós fizemos a nossa pós-graduação e a gente segue estudando, como a Gi Uhum. também, né, então nós somos 4 mulheres, além de empreendedoras e com todas as suas
coisas do dia a dia, além de a gente tem estudado e se reciclado, né, e hoje em dia é isso, assim, a medicina, a vida tá muito over, né, então a gente também tem que se acompanhar isso, isso também é importante, né. Então, gurias, o que que acontece? Lá no primeiro episódio nós falamos que, além da pós-graduação, nós estávamos atuando, né, num consultório ainda, o nosso consultório, mas não era ainda a ideia e a proposta, a gente estava fazendo os tratamentos, porque nós acreditamos no benefício que eles têm, mas agora a gente está concretizando então o sonho que as chaves foram liberadas, o projeto já está sendo, executado, né. Ai, é tão boa essa fase de projeto, É, né. e aí, então assim, em breve, né, nós vamos ter o espaço físico da clínica, e aí o nosso olhar lá é um olhar completamente diferente, de tudo o que se preconiza e o que se viu e o que se vê. Então a nossa ideia é o quê? É sair daquela medicina tratamento, que não é, e hoje em dia a gente tem a ideia da medicina de precisão e medicina de individualizada, né, para prevenção. Então, o nosso foco é prevenção e autocuidado. Então, a abrangência, o nosso foco, a nossa forma de ver vai ser completamente diferente. E esse é o nosso propósito ali como essa clínica. Então, Para vai ser isso uma a coisa gente precisa completamente de diferente. mais tempo, Claro. né, fazer uma escuta mais prolongada, quais os problemas que essa paciente, que essa cliente então tá trazendo, para que a gente possa então fazer um estudo, né, e trazer Uhum. para ela então o que realmente está fazendo falta, né. E principalmente assim, e a nossa ideia, né, é um foco multidisciplinar. Então, assim, é um planejamento. A partir do momento que a paciente vai entrar no nosso consultório ali, ela vai ser ouvida dentro de, claro que todo mundo vai nas suas queixas e também nem sempre queixas, ó, que eu vim aqui para buscar Quero uma melhorar. longevidade melhor, eu quero Uhum. melhorar. Então, dentro desse propósito, a gente tem um planejamento. Então, a nossa ideia é ter uma multidisciplinaridade com outros profissionais envolvidos que são importantes nisso, assim como um nutricionista, fisioterapeuta. Então, a gente tem essa ideia de projeto e com foco em, claro, tratamento quando necessário, mas principalmente nessa questão da prevenção e da integralidade, né, do cuidado da paciente. Essa que é a nossa Uhum. ideia. E graças a Deus que a medicina hoje, ela tem esse foco de prevenção, Uhum. porque a gente sabe que muito antigamente o foco que a gente tinha era curativo. Então toda vez que a paciente nos procurava, era para fazer o tratamento de X problema que ela tinha Uhum. relacionado à ginecologia. Hoje não. Hoje, com o foco da prevenção, do autocuidado, né, então isso transformou, vamos falar da ginecologia, né, que é o nosso foco aqui, é a ginecologia, num propósito, assim, de ajudá-la, no todo. Porque mesmo sendo só ginecologia, nós também somos clínico da mulher, nós somos psicólogos e Sim. etcétera. Então, a função da ginecologia hoje e a função da nossa clínica é pegar a mulher, estudar ela por completo, ver aonde tem o problema, solucionar e junto com isso, melhorar a sua longevidade, melhorar, Estilo de vida. retardar um pouco o seu envelhecimento e fazer com que realmente ela saia da nossa clínica muito mais feliz, né, com a proposta que nós estamos dando para ela, Sim. que é desta melhora de vida e de aquele autocuidado que vai lhe dar o amor, né, um amor, próprio. Com Sim, com certeza. certeza, né, porque É ela isso é uma coisa, assim, muito importante e eu acredito que é o maior propósito da nossa clínica, é fazer com que aquela mulher que pode chegar cabisbaixa, contando os seus problemas, o que ela precisa disso, ela saia de lá feliz e dizendo: "Puxa, muito obrigado, porque agora eu encontrei o caminho para Perfeito. me sentir bem e para procurar a minha felicidade", essas coisas assim. Porque é isso que a mulher, vamos falar da mulher em si, né, é isso que ela está procurando hoje, Uhum. né, esse propósito de vida, né. sim. Gurias, Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão
pra minha vida como médica ginecologista, que por muito tempo eu só fazia coisas muito pequenas para ajudar a paciente, né. Então, ela vinha com uma coceira, ela vinha com não Uhum. sei o que, um creminho aqui, um creme, mas eu não podia fazer mais e nem tinha, a gente não tinha isso, né. E hoje com a ginecologia moderna, eu vejo o quanto é tipo, um passo muito grande a mais nas Nossa, soluções Nossa. das pacientes, né. Então parece, assim, que eu tirei as amarras, né, parece que eu não, consigo, né, fazer mais coisas. Então eu tô muito encantada e muito feliz com isso e é esse o nosso projeto, né, é isso que a gente quer. e sabe, gurias, o que eu vejo, assim, não sei vocês também agir, né, apesar de tudo, assim, que eu acho que a humanidade tem sido muito imediatista, né, então às vezes o que quando tu quer buscar uma resolução para as coisas o mais breve possível, o mais Sim. rápido ou no caminho mais rápido, né. Às vezes eu digo, às vezes é muito mais fácil tu, sei lá, usar um remédio para uma hipertensão do que tu Mudar o hábito. mutar o Mudar os hábito, hábitos, isso né. aí. Então, só que ao mesmo tempo eu tenho visto que as pessoas estão se informando cada vez mais Hum. e que essa informação também tem muita gente que vem ali: "Não, Carol, eu não quero mais isso aqui para mim, eu quero melhorar num todo", só que isso envolve disciplina, né. Uhum. Então, às vezes é difícil você acordar cedo de manhã ou ir muito tarde para a sua academia, para sua atividade física, seja ela qual for, fazer uma alimentação de uma qualidade mais saudável, quando às vezes um iFood, um telefone, desculpa o iFood, Sim. mas assim, um telefonema te resolve a Uhum, vida, uhum. né. Então assim, então exige uma disciplina que é difícil nos tempos modernos que a gente vive, mas é que a gente vê que como pilar de longevidade não tem mais como escapar Não. disso, caiu por terra, Uhum. tá. Então assim, a ideia da Lavi e nós estávamos falando hoje até, gurias, em primeira mão, nós vamos lançar o planejamento dentro da nossa clínica, que é o Mulher 360. Então a paciente que Uau. vai chegar ali no nosso consultório, ela vai ser uma acolhida de forma a ser ouvida dentro de absolutamente todos os seus parâmetros, desde saúde, antepassados, estilo de vida, como é que vive, tudo, absolutamente Hum. tudo, né. Em cima disso, ver aquilo que realmente está causando algum desconforto para ela e para nós proporcionarmos o melhor e também fazendo com que ela entenda que dentro do propósito que a gente tem, ela é protagonista, Uhum. né. Então, assim, não adianta a gente querer também propor alguma coisa e nós também como médicos precisamos é questão de nem tanto convencer, mas fazer com que ela entenda. Você acha que o paciente instruído é o paciente que faz a melhor escolha, né? Isso. Exatamente, né, então Uhum. né, então assim, não adianta hoje caiu por terra, assim, tu não falar, né: "Ah, eu sou especialista em tal, sou mega especialista", não, a gente tem que saber hoje o dia a dia da paciente, como é que é a vida. Ah, que nem outro dia que veio a Jaque, a psicóloga: "Ah, nós vamos falar, por exemplo, de relação sexual", enfim, tô aqui pensando. Tá, é relação sexual, mas tu não sabe o que que ela tá passando dentro da tua dinâmica familiar, o que que pode estar acontecendo, o que tá fa Pronto. então isso este olhar, só que realmente, assim, é bem importante deixar claro que a Lavi vai ser um núcleo, vai ser uma clínica multidisciplinar, com este foco, esse olhar, no tratamento também quando necessário da parte regenerativa, funcional, que também é extremamente importante, que depois a gente vai conversar, mas isso, hã é uma abordagem completamente diferente de uma rotina ginecológica, não Do dia sim. desmerecendo do dia a dia. Então é um olhar completamente que carece o quê? Tempo, que Uhum. carece, né, uma necessidade da gente estar ali, tem muitos questionários hoje em dia, Sim. a gente tem a avaliação de toda a parte física, então realmente é um olhar completamente diferente, né, essa que é a ideia. É, porque não vai ser 5 minutos que tu vai, Não, né, saber como é que tudo que impossível. está acontecendo, né, você vai olhar Talvez o ela paciente passe como até uma um todo. tarde lá conosco, É, né, ou uma tarde, um sim, turno conosco, enfim, sim. mas essa que é a Já vai ideia, ter um assim. direcionamento completo, né. Exatamente. Porque é bacana isso, nós somos um ser único, integral, que não tem mais como dividir, né. "Ah, é só isso ou é só", não, eu não, isso aí eu não,
Não sei, Mas como é mas interessante, né, porque antigamente tinha o médico de família, né, gurias, que daí era a pessoa e aí depois começou a cada especialização Isso, das isso, é, aí tu o médico especialista tô aqui da em unha do tudo. pé, da unha do dedinho, é, hoje não, já hoje tá parece que é uma coisa que tá se voltando, despertando. né, porque realmente, assim, faz a diferença. Uhum. E todo sucesso, tudo também depende, claro, do que nós vamos oferecer, mas do comprometimento. E a gente sabe o quanto difícil, até no nosso dia a dia, né, gurias, ter Uhum, um comprometimento com Sim. algumas situações já é difícil. uhum. Então, fazer com que a paciente também tenha esse comprometimento faz um diferencial. É, a partir do momento eu acho que a pessoa ela liga, né, a chavezinha, vira e diz: "Não, agora eu vou cuidar realmente de mim", né. Uhum, É o olhar para si, porque a mulher, eu penso que ela sempre olhou muito para o outro, né. uhum. Para os filhos, Ela para o se marido, doa, para né. ela Se se doa. doa, isso é da mulher. Mas hoje as mulheres estão voltando a olhar para si, não quer dizer que não vá olhar, né, Não. pelos outros, mas olhar para si. O que que é olhar para si? É buscar um autocuidado, não só vou lá fazer um exame de rotina, porque tem que fazer isso aí deu, não. Quero ver no todo como é que eu tô, quais as possibilidades de eu melhorar, até nessa questão, né, de Uhum. que a gente falou, a Carol falou da relação sexual, que procedimento pode fazer. Bom, entrei na menopausa, eu tenho menor lubrificação, eu tenho mais dificuldade. Como é que tá meus hormônios? Uhum, O que que uhum. dá para ser feito? Então realmente é olhar, né, e a mulher poder se cuidar e Que melhorar seu dia a dia, antigamente só se aceitava e era só se isso, né, aceitar. se a Não, é gente assim pegar a mesmo, geração né, aí das nossas tinha que mães, dizer das nossas assim. avós, elas tinham que Logo chegava se aos 50 já tá velha. Não, tinha aí que se acabou, parece que contentar, né, né. acabou ali. Não, e é bem ao contrário, tem tanta coisa, né, Hum, gurias. E já falando um pouquinho de tanta coisa, e eu toquei nesse assunto, qual procedimento hoje, assim, se eu chegar para vocês e disser: "Bom, entrei na menopausa, eu tô sentindo, dificuldade, eu tô sentindo dor porque falta lubrificação", tem procedimentos hoje com tecnologias, que nem a Ana falou, né, eu Uhum. amo uhum. tecnologia para tudo, né. Às vezes as pessoas: "Ah, mas será que funciona?" Funciona, a gente tem artigo científico, tem é Aham. comprovado, né, às vezes a gente escuta uma coisinha ou outra assim: "Não, isso aí não funciona". Gente, não, ninguém está inventando, não é Uhum. por nada que os aparelhos são também É. carésimos, E né, e desenvolvidos para tal. É. desenvolvidos, porque foi muito estudo em cima dele e ele dá Claro. resultado. Então vocês têm hoje algum aparelho que poderia ajudar essa mulher nesse sentido? Claro, a gente tem o laser, tem o ultrassom microfocado, né. Então a gente na verdade não pode dizer que é uma Sim. tecnologia ou um tipo de tratamento, às vezes a gente tem que fazer uma associação de tratamentos para que essa paciente chegue então ao Uhum. resultado ideal, né. Satisfatório. É, isso Conforme o aí. que ela tem Aham. e também descobrir o porquê que nesse É, caso, né, então porque é pode não é ser difícil a disso, gente pode dizer: "Ah ser não, para essa situação é só aham. esse tratamento", não, aí por isso da auscu da 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 escuta da escuta. paciente, né, porque conforme ela vai te trazendo, tu já vai, né, mentalizando, ó, isso, aquilo, aquele outro que poderia trazer o benefício para ela, né. Por isso Isso que o vai melhorar, tratamento né. ele é individualizado, né. Uhum. Cada paciente, ela vai ter o seu tratamento, Hum. né, não é uma coisa assim que, tem uma fórmula que vai servir para todo mundo, Sim. né. Cada paciente tem uma maneira de ser, né, o corpo de responder, então esse estudo completo de cada paciente é individual, e a partir daí que a Vai gente definir. faz o protocolo de Sim. tratamento. É, porque não é uma receita de Não bolo, é uma Não. digamos receita de assim. bolo, como se diz. Gurias, e assim, ó, por exemplo, vamos contextualizar, Uhum, principalmente as 40 mais, que agora o consultório, assim, chegou e claro, né, na questão e a gente aqui tem essa preocupação com a questão baseada em evidência, né, então, assim, tudo que a gente está conversando aqui não é achômetro de ninguém, aqui são Uhum. coisas que realmente funcionam e tem porque tem embasamento. embasamento. Então, de qualquer maneira, o que que acontece? Uma mulher que entra numa transição menopausal pra gente, né, que eu acho que a mais desafiador do que a própria menopausa em É si a é a transição. transição. Porque a transição é aquela loucura que tu estavas assim, de repente tu fica assim, tu não tá entendendo mais nada, daí de repente então essa oscilação, porque nós temos se você for medir, por exemplo, a questão hormonal quando pertinente, tu vai ver que no mesmo dia tu pode ter 3 medidas diferentes, então a oscilação é muito grande.
E ter esse olhar é importante. Então, quando a paciente vem com uma queixa, ou seja, em transição, além da escuta, a gente precisa também, claro, dentro de tudo que ela pode, e é muito difícil que seja só um tratamento, né, gurias? Então, assim, normalmente eu até vejo contigo, né, Gi, na parte ali da questão orofacial. É muito difícil de chegar lá, é isso que vai fazer. Então, assim, normalmente é muito difícil que, por exemplo, falando em perda de colágeno, perda de questão de flacidez, é muito difícil você não acrescentar um bioestimulador junto Uhum. com um procedimento de ultrassom ou com um laser. E aí não é só o aparelho em si, né, entra Exato, produtos também, produtos, né. né, então assim gurias, assim, além do porque, e às vezes as pessoas também, vamos falar hoje, realmente, assim, às vezes se assusta, assim, porque a primeira coisa a gente pensa, no orçamento da gente vai caber, talvez, claro que questão depois é um capítulo à parte, o que que é preço e o que que é valor, né, então Sim. isso é uma discussão que Hum. mas, nem sempre a tecnologia, realmente ela é necessária ou achar que só isso é Vai o que a gente resolver. pode vai resolver e que a gente Uhum. pode oferecer. Tem coisas hoje em dia, assim, a parte de produtos é incrível, tá. Então bioestimulador de colágeno, a gente tem o botox que funciona na parte íntima maravilhosamente bem, né, então a gente tem a parte dos preenchimentos, né, da volumização com ácido hialurônico, né, então Da nós temos hidratação. hidratação, a gente tem os LEDs que nós também temos, né, Uhum. os aparelhos de LED que é a fototerapia que hoje em dia ela veio, assim, para ajudar muito, então não te é que nem, assim, as pessoas acham assim: "Ah, eu vou fazer, ai, que vontade de fazer uma cirurgia plástica, mas é inviável para mim". Não, calma, daqui a pouco às vezes tem algumas coisas que e de pensar que tem muita alternativa, mas por isso que a gente precisa também divulgar essa questão do canal para vocês também saberem que tem muita coisa para Às oferecer, vezes as pessoas também não sabem que não existe sabem, isso. né, Tem muita novidade, né, muita novidade. Então assim, com certeza ali na Lavi e a gente tem essa coisa bacana também, que talvez seja um diferencial bacana, porque a gente tem os aparelhos no consultório, na clínica. Então a gente não depende mais de ter um aluguel, como todo mundo que começa, né. Então Uhum. assim, a gente consegue ter horário diferenciado, ter o aparelho, então nós temos o laser, né, gurias, a gente tem, graças a Deus, conseguimos o ultrassom microfocado, a gente tem a fototerapia, consegue aquisição da parte dos produtos, então, Uhum. isso É um leque, né. é um leque gigantesco, e até para as pessoas saberem que a gente tem muito a oferecer. E dentro de cada tecnologia e de cada produto, tem a sua o que a gente A pode indicação oferecer, de a sua cada um. indicação de Essa cada um, indicação né, de Bem, cada e um, é exatamente. é isso legal aí. porque assim, ó, tu falando ali dos produtos, né, parece que tá falando das coisas que eu faço na face, né. É a mesma coisa. Bioestimulador de colágeno, preenchimento, ultrassom, e a associação realmente, eu gosto muito de associar o ultrassom microfocado com o bioestimulador. Eu Nossa. acho assim um casamento, né, existem casamentos perfeitos, né, gente. Claro! Esse é um perfeito, porque um potencializa o outro e o resultado é muito legal. E olha que bacana, o que a gente faz na face pode fazer também Sim, na região Porque o íntima, na né. envelhecimento é região num íntima. todo, né. Às vezes eu digo para as gurias: "Mas botox lá, Pois é. E a pessoa bioestimulador". acha bem Gurias, estranho. a perda de colágeno, a flacidez, o que acontece no rosto vai acontecer no braço, acontece na coxa, Tudo no abdômen, é e perto, por que né. não na região íntima? E ainda mais a nossa região íntima, eu digo para as minhas pacientes: todo mundo no rosto, assim, é o skincare, e tu põe milhares de creme, de coisa. E Lá lá se a esquece. nossa pepeca, coitadinha, é Gillette, é cera, é É qualquer é qualquer sabonete. É sabonete, é isso. calcinha que roça, é roupa apertada. Então o cuidado que a gente tem, não é com certeza o mesmo, mas o processo que E é uma acontece pele hipersensível, né. extremamente sensível. Outro dia, sabe que eu estava vendo eu vi em algum lugar que disse que o epitélio da região vulvar, ele se assemelha em termos de delicadeza ao epitélio da pálpebra. O que a gente faz para nossa pálpebra para ela ficar maravilhosa, né, um Sim. desespero. Uhum. E lá, né, Esquece. então parece que a gente está falando, eu digo: "Ai,
mas é extremamente importante esse cuidado. Gi, e na parte, assim, o que que tu sente diferença entre as pacientes, assim, que vão fazer, por exemplo, alguma coisa, a questão né, de tratamento contigo, na resposta de cada Sim, com paciente, certeza. dependendo de como é o estilo de vida, não sei, como é Isso que que tu é bem acha? legal, que nem vocês falaram, né, de olhar o paciente como um todo. Tu faz essa E abordagem, sim, né, às Gi? vezes a gente faz o exames, vê como é que tá a vitaminas, tudo isso, porque muitas vezes não adianta também: "Ah, vou fazer um bioestimulador de colágeno". Bom, para ela formar um colágeno, ela precisa ter uma boa quantidade de vitamina C, por exemplo, Uhum. né. Mas é uma paciente que é desregrada, não tem uma alimentação saudável, não suplementa nada. Claro que a gente tem que ver os níveis para ver se realmente Se Tem precisa. precisa mesmo, necessidade, né. aham. Mas enfim, o resultado obviamente não vai ser o mesmo, Uhum. né. Então, às vezes a paciente que usou o mesmo produto, o mesmo lote do produto, fez os mesmos Uhum. disparos de ultrassom microfocado, o resultado de uma para outra tem diferença e é por quê? Por causa disso, né, o corpo, né, a parte integral, o interno, né, eu digo organismo não está respondendo da mesma forma. Eu vejo por mim quando tu faz a metoxina botulínica, tem um período que ele dura mais, em Sim. mim me e tem Uhum. período que dura menos, e eu sei exatamente qual é o período que dura menos, quando é um período que ou eu não dormi legal, Mais eu estava mais estressada. estressada, talvez eu não me alimentei da melhor maneira, eu tenho Sono, né. o Sono. sono, Sono. então assim, eu consigo perceber Sim. nitidamente a diferença em mim mesma, então em momentos diferentes, Nas né. pacientes a gente nota bem isso e a gente frisa muito isso na questão do clareamento íntimo, né, gurias. Sim. A paciente que não tem o preparo, a gente meio que se desestimula, porque não vai ter aquele resultado que realmente a gente está almejando e a paciente também, né. Então é uma paciente que precisa previamente Uhum. estar, né, bem preparada para poder fazer efeito, né. E Na para o clareamento íntimo, já que tu falaste nisso, Ana, precisa um preparo também externo ou não? Só mesmo ambos. essa parte Tem tem também todo também, o como a preparamento gente faz no interno. rosto também. Bom, eu vou Sim. clarear uma mancha, tu precisa usar um produto tanto tempo antes para poder Isso. receber um E também tratamento. a Isso aí. questão do tratamento domiciliar, né, que Sim, se a paciente não se programar para fazer isso, a gente vai ter um resultado pobre, E né. todas as aulas que a gente escuta de Hum. clareamento, todas, assim, ó, não vejo nenhuma, né, Elce, que faz muito também dessa parte, que o escurecimento da região íntima é uma das queixas principais do Principais. consultório, Uhum. e ao mesmo tempo em todas as aulas que a gente faz, os professores, né, os nossos mestres dizem: "É a coisa mais complicada, porque tu tem É. que primeiro alinhar uma expectativa que talvez a paciente ache que vai ficar toda pepequinha de Barbie, como eles dizem, que todo sim. não é assim, talvez no Uhum, rosto seja igual, então a expectativa uhum. tu consegue clarear 1 a 2 tons, dependendo muito exatamente do que tu for fazer pré e pós, É. né. Então, por exemplo, qualquer paciente tabagista, paciente que fuma, por si só, o fato de fumar, tu já tem uma perda de 20 a 30% do sucesso do tratamento. Então essa paciente, se ela quiser manter o tabagismo, ela tem que saber que o Que não sucesso vai dela ser a não mesma vai coisa o ser Vai resultado, em qualquer coisa Uhum. que ela vá não É, é fazer. só no qualquer clareamento. É. não, E qualquer na procedimento questão do regenerativo, clareamento, né. além de alinhar as expectativas, é desafiador por conta disso. Na última aula que a gente viu lá do Fernando, tu faz a tua parte do consultório, hoje em dia, meu Deus, a gente tem muita coisa nova e bem bacana, gurias, só que é um tratamento que tu depende Sim. muito Do do paciente. paciente. Muito. Então tu tem que fazer tratamento via oral Né. previamente, você tem que manter via oral posteriormente, via oral tem que fazer toda a parte do pós, né, do pós a aplicação do Procedimento, sim. produto, né, então do preparo dessa pele, a manutenção, então, realmente assim, e o clareamento eu vou dizer para vocês, não é toda paciente, como a gente já tem conhece as pacientes há Uhum. muito tempo, tem umas que eu ofereço e estimulo, porque também eu sei como é que elas são Em casa. em Que casa. elas vão fazer. Que elas vão fazer, mas tem umas pacientes que talvez eu não estimule da mesma Sim. maneira, porque eu também e não adianta tu também querer oferecer e saber que tu também não vai ter daqui a pouco a pessoa fica com uma expectativa irreal Frustração, e né. fica frustrada, mas a gente Claro. sabe que também tem essa participação. O clareamento é uma das coisas que mais a gente precisa da Do adesão, Da compromisso. do adesão comprometimento da do paciente, paciente, né, é. é isso aí. Senão
senão não Né, a funciona. Alce Não que tem uma funciona. experiência boa, né, ali da parte da dermato ali que Sim. ela faz, né, então, realmente acho que Não. mais do que nunca, né, Alce? A É, questão da realmente. depilação também, né, que a Gillette Estimula ela agride isso. muito a pele, né, e infelizmente muitas A pacientes, cera também agride A ainda muito. usam cera esse método, né. a cera Cera é terrível. se fala muito do laser, mas ao mesmo tempo também, gurias, a gente tem que cuidar, e eu friso isso, no local que você vai Uhum. fazer o laser, Pra assim como depilação, no no caso, né. eu tô falando da depilação, É. Uhum. porque dependendo do disparo que tu pode escurecer a região, tu Escurecer pode isso. piorar a coisa, Com entendeu. certeza. Então, tudo isso envolve é importante. Então, às vezes, também você vê pacientes que querem fazer um clareamento, puxando e que tem aquela a gente chama aquela síndrome metabólica, que tu vê que a paciente já tem um escurecimento do Uhum. pescoço, Axila. Axila axila. já aí Então tu vai ver que essa paciente é uma paciente que tem uma tendência de alteração hormonal enorme, Uhum. E que a não resposta vai não vai adiantar ter uma tu resposta querer fazer um satisfatória. clareamento se tu não der um passo atrás e cuidar com o teu peso, com a tua Uhum. alimentação Uhum. e, né, com a glicemia, com a tua resistência insulínica, então tem todo esse olhar que a gente precisa ter. Uhum. E isso tudo funciona, para quem está assistindo, né, funciona exatamente igual para face, tá. Pois é, Para o Uhum. né, Gi? rosto é a mesma coisa. Se vai fazer um procedimento para clarear e não fizer um preparo antes dessa pele, inclusive a gente pode piorar, Uhum. né, Pior, porque é. às vezes vai fazer uma agressão, a pele não foi preparada, Uhum. como é que ela vai responder essa inflamação, Uhum. gerando mais pigmento? Então, é bem importante esse preparo, inclusive quando eu dou aula também sobre isso de peelings, essa parte toda Uhum. de clareamento, eu friso sempre, o preparo da pele é o sucesso depois. Uhum. É Porque isso aí. se não preparar, você não vai ter resultado. E claro, e o pós também, Sim. porque prepara antes, faz o procedimento, enfim, a Procedimento é aplicação, uma porcentagem, né? e depois o pós. E além de tudo isso, ainda o in, né. Isso E A aí. o gente IN. faz o Sim. on e Hum. tem que ter o in, que é o cuidado, enfim, né, às vezes dá um nutracêutico, alguma coisa, e a paciente ter uma vida melhor, regrada, né, Claro. cuidados, porque senão também a gente acaba enxugando gelo, né, É isso aí. não consegue ter a Gi, resposta. falando nisso, assim, tu podia falar um pouquinho mais, né, né, outro dia ela fez um livro, né, gurias? A Gi tem um Uhum. livro sobre o Sim. peeling, né, que tu patenteaste, né, Inclusive eu agora, quero assim, ó, eu vou mandar para vocês a linha Sense, porque apesar de eu sou, minha área de atuação é cabeça e pescoço, né, pela minha formação orofacial, porém a linha Sense do nosso protocolo Expert Peel, ele foi desenvolvido também, porque eu dou aula para físio, enfermeira, já tive paciente médico, então a gente desenvolveu a linha Sense, que é específico para peles mais sensíveis e pode ser usado em área íntima. opa, olha ali, Nossa, Gi. Sim, bom. então ele tem clareadores, então tudo, todos os produtos que podem ser usados, porque não são todos. Uhum, Tem ácidos que eu não claro. posso usar em áreas delicadas como é, né, axila, virilha, enfim. E no livro, na verdade, o livro é o Peeling na Estética, né, ele foi minha dissertação de mestrado, e lá então tem um geralzão, assim, bem didático, né, para quem está começando também, não ter tantas palavras difíceis, Uhum. fica bem fácil Uhum. de leitura. E lá tem toda a parte sobre o que é o peeling, enfim, e também todo esse protocolo Expert Peel que fui eu que desenvolvi, né. Ah, show de Que bola. legal. É, Uhum. Então para inclusive, né, ele tem também tratamento um outro protocolo para melasma, que é Que bem olha, legal. legal olha ali. também, mas assim como a Alce falou, né, também é uma coisa que tem que ter o cuidado sempre, porque algumas manchas não vão sumir. E não voltar se o paciente não tiver cuidados, porque tem gerenciamento, Uhum. mas eu não consigo eliminar, por exemplo. Então tem manchas na face, que inclusive tem muita relação hormonal, Hormonal. Hormonal. Nossa, né. Ó, melasma é uma queixa também, é uma gurias, né, queixa no consultório bem de meu Ah, Deus. e ele não tem, assim, não existe cura para ele, né, isso que é o mais, então às vezes a pessoa ela chega com uma expectativa que ela vai clarear essa mancha e uhum. deu e não vai voltar, e infelizmente não é assim. Uhum. Ela tende a voltar inclusive em períodos mais quentes, então, se a paciente não tiver em casa esse cuidado todo, do dia a dia, né, porque ela vai vir no consultório quantas vezes no ano? Sei lá, 4, 5 vezes, mas tem mais 360 dias. Aham. Então no dia a dia tem que ter o cuidado, né, e com certeza o IN é, assim, fundamental para quem tem Fundamental. melasma,
né. Paciente fumante tem piora, né, do Tem. quadro, dependendo também essa questão da oscilação hormonal, enfim, tem algumas pacientes desenvolvem na gravidez, né, que é o melasma gravídico, né, porque justamente altera, só que assim, algumas clareia depois da gravidez, Uhum. né, outras não, o melasma Não. persiste. Uhum. E esse que persiste é o mais difícil daí da Com gente certeza. tratar, tem que estar sempre cuidando. Mas hoje a gente tem, nutracêuticos maravilhosos, então tem várias coisas que a gente pode dar para o paciente oral para ajudar no Uhum. clareamento também, né, que é bem legal, antioxidantes e é bem interessante. Mas sim, ali no livro tem um geralzão, assim, e tem todo o protocolo, é bem legal. Parabéns. Parabéns, Ai, por isso que o meu rostinho é seu. Né. Não sou a melhor Tá paciente, eu nem posso falar, né. É, eu não vou contar tudo aqui, né, que tipo assim, Nossa. que ela não usa, vocês fingem que não estão escutando. Eu tô Que às vezes ela não usa o protetor, não Tá, sabe não, nada, tá linda, ó, tá tudo maravilhoso. faz o bio, não faz as massagens, né. Esse a gente Boa, deixa entregou. assim, né, mas é assim, né, a gente às vezes tem É, a vida mas é a gente tão se corrida esforça. que a gente acaba pecando algumas Mas eu coisas. sempre digo, é melhor fazer um pouquinho ou não fazer nada, né, então, pelo menos um Pelo pouquinho menos um já pouquinho, resolve. com Está se fazendo. certeza. Isso A gente aí, manda É fazer a isso aí. massagem 5 vezes ao dia, né, 5 minutos. Se fizer 2 já é melhor do que não fazer, apesar que o ideal é as 5 Assim, vezes, né, mas a Carol normalmente ela eu capricho mais. Ah, então eu sei. Alce, e deixa eu te pedir uma coisa, assim, olha, conversando assim, o que que tu, assim, qual é que é a tua ideia de tu tá feliz, assim, dessa questão de da nossa da Lavi, tu estás feliz assim, como é que é a tua ideia, assim, de fazer um começo agora, pelo Nessa amor idade. de Deus, não estou te chamando não, De mas tu velha, é mas tudo jamais bem. não, Não, não não, é, não, não, não não, estou não. dizendo não, mas assim, dessa coisa te Hã. empolga, essa coisa da gente estar porque, Aham. assim, 40 anos de formatura, né, Alci, eu tenho Sim. 25, é 45. O Meu que é a que bagagem. gurias, mas é que se a gente parar para pensar, há 45 anos atrás, há 25, a nossa forma de pensar, como nós somos ensinados, se a gente parar Ah, naquela mesmice, completamente diferente. é muito diferente. Eu penso até na obstetrícia, eu fui Aham. da geração que na época que era para fazer episiotomia em todo mundo, porque era os trabalhos a gente fazia, só que tu te recicla, né. Então, o que que tu acha, assim, desde o teu início, saber que agora tu tá a gente vai fazer uma festa, assim, nós vamos comemorar, Vamos né, comemorar. muitos anos de É, vida. os E anos essa de coisa, vida. assim, né, também tu estares vivenciando essa transformação, porque eu imagino também, de nós termos conceitos que a gente sempre seguiu e de repente tu mudares, né. É. Na realidade, assim, por incrível que pareça, lá de vez em quando eu fico pensando, eu penso assim: "Poxa vida, eu tô nessa idade em que a maioria das pessoas, e principalmente mulheres, elas param um pouco, né. Uhum. Elas Desaceleram. aceleram e começam aquela vidinha mais quieta, mais calma, com a tendência a cuidar de netos e etcétera, né. E aí eu fiquei me analisando e fiquei assim: "Meu Deus do céu, ó, eu nessa idade, quer dizer, nessa idade de 70 anos, eu tô, quer dizer, fazendo coisas novas, como se eu tivesse recém-formada e tivesse, né, tipo, recém-formada, eu me Sim. formei com 24 anos, né, então e saí da residência com 26, então como se eu tivesse ali começando. Então, toda a sensação que eu tenho no momento que eu vou fazer algum procedimento, ou nessa nossa realização da clínica e de eu, resolver, entrar na sociedade com as meninas, para poder fazer esse trabalho, né, foi assim, para mim, uma coisa assim que incrível, né, tipo: "Oh meu Deus, eu tenho essa idade, eu vou me meter nessa situação aí, porque eu na minha cabeça tenho uma perspectiva de vida muito maior. Eu eu sei que o dia de amanhã a gente não sabe, a gente não conhece, não sabe o que vai acontecer. Mas eu espero, né, que essa minha perspectiva de vida e trabalhando com vocês seja com muito mais anos, mas que se Deus não me permitir, mas pelo menos eu não fiquei parada no tempo, Estagnada. estagnada
e eu não me aperfeiçoei numa coisa que eu acho muito legal. Então, apesar da idade, eu me sinto como se tivesse a idade de vocês. E como eu tô É, fazendo um trabalho que, meu Deus do céu, por é isso que ela é assim, nossa musa como se não inspiradora, né. tivesse, vamos dizer, como se tivesse amanhã, e como fosse sempre o presente, né. Então, realmente, Que legal. para mim, é uma satisfação muito grande. Então eu Inclusive, a nunca gente me tem que sinto te velha, de jeito parabenizar nenhum. por isso, É, com sabe, porque certeza. quantos profissionais que não estão abertos ao novo, né, porque, querendo ou não, você vem de uma formação mais, assim, Rígida, formal, tradicional, Comparado com a de vocês, e agora que já são é, 20 né, que anos. não Nossa, é já estamos fácil. São arcaica 20 também. anos a mais dos 20 anos de vocês, é É, isso aí. né, realmente. E tu estás com a mente aberta para tudo Não, isso que tá, e né. é. gente, e eu É também muito acho, legal. eu acho isso muito incrível, eu sei que tem muitas mulheres assim, como a gente consegue, né, ver a vida como agora, uma vida moderna, não com aquele pensamento de antigamente. Uhum. Dá um exemplo, é assim, toda pessoa, a maior função dela é ser feliz. Então, se tu tá numa situação em que isso só te traz infelicidade, poxa, tu vai ter a oportunidade de ir lá na frente ter a tua felicidade. Então por que que não procurar? Uhum. Porque antigamente todo mundo ficava ali presa naquele mundinho, não, tem que ser isso, tem que ser isso, porque o mundo é assim assado. Não, hoje tu pode procurar a tua felicidade em outra situação, né, em outro Refazer a momento, rota, né. refazer, Isso. refazer. Que Então eu acho lindo isso isso aí tu muito fa e não, e importante. tu falares isso para as pessoas, né, Alce, que eu acho isso É, lindo, eu por gosto muito, de costumo muito de falar com meus conversar e o pacientes que eu sobre isso acho aí. não, e a auxiliadora fala que cada um acho que tem um público, né, e o público dela acaba tendo, né, uma idade semelhante e tu Semelhantes, isso poder, aí. né, auxiliadora dar esse exemplo e dar essa coisa assim: "Não, eu podia ter seguido Incentivar. uma linha assim, não, eu quis estudar, quis Uhum. me reciclar Isso e aí. quis entender que e também, estudar, eu digo para os pacientes, quando tu vai estudar alguma coisa é saber que eu posso fazer isso, Uhum. saber que eu não posso fazer isso e que talvez eu vou fazer isso. Então tu acreditar naquela tua verdade que tu vai passar para a pessoa, né, isso é muito legal. Né, eu não pude deixar de falar, porque eu Sim. acho Não, ela Meu fala com Deus do amor, o céu. né. nosso símbolo, né, da Lavígorias é a borboleta, né, que a É gente uma fala: família. "Ah, os pacientes estão em transformação", mas nós estamos em transformação, Muito. né. A gente, quando escolheu a medicina, a Giodonto, a gente é investigativo, a gente é, né, Uhum. atrás de coisas novas, a gente quer saber o tratamento novo, a gente quer saber o que está mais dando certo, né. E acho que isso a auxiliadora tem com ela também, e é uma coisa muito boa, uma coisa incrível, acho que tu tem que falar isso aos 4 ventos, né, É E é a isso pra nossa aí. poder injeção de ânimo, né. atingir Porque é mais um exemplo, pessoas, meu né, com Deus. essa tua fala. E Na isso minha é fala saber, não. né, saber caminhar na vida, E né, bem, né. e caminhar bem. Então a gente não é se acomodando, não é É com uma coisa verdade. que não está bem no meu corpo, que eu preciso aceitar isso. Se eu tenho alguma coisa que eu posso melhorar e que eu vou me sentir melhor, que vai me impulsionar, eu tenho que ir atrás, né. Claro. É E isso que não é aí. fa a gente tá falando assim, É. a nossa vida não é fácil, né, gurias, Não. todo mundo tem os seus, os seus reveses também, mas é essa que é a ideia, e a ideia também até desse canal, né, que a gente conversa e quando eu Incentivar falo as pessoas, incentivar e né. saber que, assim, todo mundo tem os seus as suas, necessidades, as suas Uhum, dificuldades. dificuldades, mas que a gente pode sempre buscar dentro disso se tornar sempre a nossa melhor versão de nós mesmos, né. Isso. Então a ideia é essa, é a gente não se aquietar, Não se aquietar. né. E esses dias eu estava lendo um livro e eu achei tão bacana que, se fala muito que essa questão da menopausa, se coloca na mídia também como "Ai, é um horror, é uma coisa ruim, é uma coisa, né, que parece que é um atestado que a pessoa só vai Uhum. ladeira abaixo", né. E aí o que que se compara que existem algumas transições hormonais, por exemplo, da tua infância para tua adolescência,
tu perde muito, inclusive transmissões, conexões neuronais, então tu perde coisas e Uhum. ganha outras. Uhum. Na gestação, hormonalmente falando, é outra fase, tu perde coisas, E tu ganha. ganha outras. A menopausa nada mais é que mais uma fase da vida da mulher, onde a gente perde coisas, talvez, fisicamente, mas a gente ganha outras. E o ganhar disso, as conexões cerebrais são essas, assim, da a maturidade te trazer leveza, Meu Deus. de tu aceitar que a menopausa é uma fase e eu digo assim, ela é inerente e inevitável para qualquer mulher. Como tu vai lidar com ela é opcional, Uhum. mas se tu tem esse entendimento que tu consegue buscar uma longevidade de qualidade, que tu consegue, assim, fazer com que seja mais uma fase da tua vida, que tu tem condições, assim, de traçar a melhor rota, assim, possível, né, com tratamento, seja com Recursos que tratamento, tem sejam disponível recursos, o que hoje. tiver, né, isso por isso é muito bacana, né. Porque Eu recursos acho tem que bastante. eu acho que tudo tem também, o bom senso de tudo, né, Nossa, gente. Então, a gente está trazendo aqui muitas propostas para ajudar e também com a delicadeza de ver essa maturidade, nossa. né. Então acho que são 2 coisas que a gente tem que englobar juntas, né. Não aceitar tudo, mas também, né, o não aceitar a maturidade também é ruim, Claro que né. sim. Claro, Porque vai vir, né, Vai vir. é como a questão do envelhecimento, né, ele vai ele vai acontecer. acontecer. E que bom que Que bom que aconteça, aconteça, né? porque se ele não acontecer, É porque a gente porque não viveu. não viveu. Porque não viveu. Mas como a gente Parou. quer envelhecer bem, obviamente não quer dizer que eu vou ter 50 e quero parecer 20, né, É, Não, não é isso isso, aí. exatamente. mas é eu estar bem comigo mesmo. E realmente, né, a gente vai olhando para trás e pensando como o que que a gente pensava e como a gente pensa hoje, meu Deus, Uhum. é uma mudança É tão uma grande. Hoje eu mudança falei para muito uma paciente grande, né? assim, ela tem a mesma idade que eu, vou fazer 50 esse ano. Aí eu olhei assim: "Tu te troca hoje por quando tu tinha 20? Porque antigamente tu fazia Não, assim: né? "Ai, eu queria já mais". Não, eu também. Cada Eu década que eu também não. vivencio, assim, eu não Eu também não. troco. Hum. E Eu também não imagina me que nos meus trocaria. 60 eu não vá trocar pelos meus Isso. 50, independente do que do que vier a vida. E uma das coisas, gurias, tocando nesse assunto, eu não sei se o que que vocês acham, eu tenho muita paciente que vem para ti também, né, dessa questão: "Ai, doutora, eu vi na internet, o que que eu tenho que suplementar? Eu tenho que Uhum. suplementar tudo, não tenho que É isso suplementar aí. nada, eu Aham. tenho que fazer isso, eu tenho que fa". Então, eu acho que este canal também é uma coisa que é importante, assim, regra número um no meu entendimento, né. Gente, vamos um pouquinho para trás, vamos fazer o básico bem feito. Aham. As pessoas às vezes vêm lá no meu consultório e pedem: "Carol, o que que eu tenho? Que eu tenho que fazer isso, que a fulana falou isso", Uhum. mas só vive de fast food, toma refrigerante, sedentária, acima do peso, não se cuida. Tu Começa não por aí. tem como querer, então Não. assim, ó, volta um passinho atrás, né, então Uhum. reforçar agora os pilares de longevidade, né, que é a alimentação adequada, a suplementação quando necessária e do que é realmente necessário, Sim, sim. atividade física que envolva a musculação, força, tá, isso hoje em dia é importante para preservação, né, muscular e ter cuidado com a massa óssea, sono, que é pilar, Sono. e muito importante, né, socialização, que isso é pilar de longevidade. Gerenciamento do Fé, estresse, É, né. gerenciamento sabe do que hoje eu estresse. acabei indo na consulta com o meu pai e o cardiologista dele, muito feliz, o doutor Locádio, que eu adoro de coração, que ele falando para o pai, assim, que tem trabalho científico agora que diz, assim, a expectativa de vida comprovada, né, com essa questão da alimentação, exercício e fé. Fé, Isso aí. a fé e essa questão de estar com as pessoas que te fazem bem, comprovação científica de que melhora a tua qualidade de vida e melhora a Sim. tua quantidade de anos vividos. E eles fizeram justamente um estudo, pessoas longevas acima entre 90 a 100 anos, elas tinham 15 quilos a menos do que a população em geral, elas tinham uma alimentação com grãos
e elas tinham muita questão em fé e oração. Uhum. Olha que interessante, tu Até vê, porque eu vou dizer: "Ó, tem escutei". estudos que eles fizeram com a oração, a pessoa fazendo a prece do seu jeito, Seja não lá importa qual nem credo, né, é. gurias, não tô falando Não, qualquer credo, cada sim, um com a sim. sua religião, mas acreditando em algo superior. No momento que tu está ali se conectando com esse algo superior, existem, dentro do cérebro, isso provado com exames de ressonância e enfim, conexões diferentes que acontecem ali, né, neurotransmissores, enfim. Então é comprovado que ter esse momento faz bem também para a longevidade, né, muito legal Uhum. isso, né. Isso é uma coisa que faz parte, porque afinal de contas, a gente não só é o físico, a gente é mente, né. Então se a gente é mente, a gente tem um espírito, Uhum, e esse espírito ele tem que ser alimentado com as coisas boas, e ele é alimentado com a fé e com a oração. Uhum. E quando a gente tem isso, o nosso físico, ele dificilmente ele vai adoecer. E se ele adoece, é uma coisa muito mais leve e mais fácil de tu resolver, porque com essa fé e com esse poder que tu tem de orar para melhorar, tu aumenta a tua imunidade. E melhorar a doença se tu tem uma boa imunidade, tu tem como melhorar a tua doença ou como até curar, né, quando a gente tem isso aí. Porque nunca eles podem andar sozinhos, separados, eles têm que estar uhum. sempre juntos. Juntos. Uhum. E isso foi estudos realmente e principalmente os cardiologistas que fizeram esse estudo, porque tem outros que estão começando a juntar, Uhum. né, Uhum. que essa parte aí do poder da fé e da oração nos problemas cardíacos, que eles melhoram e as pessoas se curam, ou conseguem conviver e cuidar legal para não morrer tão mais cedo, coisa É assim. incrível, né. É Nós muito somos importante. A somos espiritualidade isso, é eu tudo de quero bom. bom, gurias, assim, ó, agora a gente falou um pouquinho antes da tecnologia, conversamos, né, sobre várias coisas. Queria falar um pouquinho também sobre o que não é tecnologia, né. E eu não sei, mas no consultório eu recebo muita dúvida, assim, as pacientes às vezes não sabem direito, então eu vou explicar um pouquinho o que que é toxina botulínica, que é o nosso Uhum. botox, né, que a gente fala, e o que que é preenchimento, porque eu sei que isso também pode ser feito, né, na área íntima. A toxina, pessoal que está assistindo, ela vai fazer um relaxamento muscular. Uhum. Então ela não tem poder de dar volume. Já o preenchimento não relaxa músculo, mas dá volume. Eu acho que é legal porque às vezes as pessoas é É natural, porque verdade. não trabalham com isso, né. Então a toxina botulínica, ela vai diminuir a força, por exemplo, de uma expressão, por isso que ela previne e ajuda nas rugas, porque a ruga nada mais é do que uma expressão Uhum. excessiva que a pessoa faz na região ou de tanto fazer, né. Então a toxina vai Uhum. ajudar amenizando essa força. E o preenchimento a gente usa quando a gente precisa reestruturar, dar um volume, enfim. Para a área íntima, gurias, Uhum. é É mesma igual, coisa, né. né, Então a mesma gente, coisa. usando o teu exemplo, né, a gente tem o vaginismo, né, onde é uma contração da vagina e essa paciente não consegue manter a relação sexual, o botox ou a toxina botulínica entra aí para fazer esse relaxamento e ela conseguir então ter a sua relação Legal. sexual, né. E até porque dá dor, né, eu acho. Sim. Uhum. Isso porque, é claro, e aí a dose muda, né, então na Uhum. questão do que então, o vaginismo que nem a Ana falou, é uma contratura involuntária, principalmente ali na Na entrada da entrada da vagina, vagina. né, Uhum. então que a paciente e isso começa assim, às vezes desencadeada por muitas vezes tu não tens uma causa, mas a grande maioria das vezes tu tem um desconforto e inconscientemente tu começa Eu a fazer tenho pacientes, contratura. assim, que sempre foram assim, e tem Uhum. pacientes que ao longo Co da vida Por Adquiriram. desenvolverem É. adquirirem. É. algum Olha ocorrido. só. Hum. É. E aí é bem interessante o botox, porque daí você faz o exame físico, claro, tirando todas as o que todo a gente já tá falando, assim, subentendendo que foi feita uma anamnese e tudo, bom, Uhum. viu que é exclusivamente contratura de musculatura. É incrível, né, gurias, a gente faz ali, tu começa a fazer um toquezinho e ela diz: "É aqui", e tu vê Uhum. exatamente, então pode ter ali da área externa, um pouquinho mais interno ali, Uhum. e isso aí realmente é impeditivo. Palpando as Aí tu musculaturas, né. consegue
né, com a dose da toxina botulínica, fazer exatamente isso, o relaxamento. relaxamento. Enquanto ali, talvez a coisa um pouco mais superficial, lá a gente usa uma dose diferente para poder Claro. fazer um relaxamento dessa musculatura, com resultados excelentes, Muito né, bons. Que excelentes. legal. E tem uma patologia também que se chama vulvodínia, tá. O que é a vulvodínia? É uma dor, uma sensação de queimor, de dor, de ardor, que a paciente tem direto, 24 horas, assim, tu tá aqui, eu tenho esse aí tu exclui tudo, e aí você vai fazendo assim, a gente chama um teste do cotonete, tu começa olhando e ela sinaliza exatamente onde Aonde tem. tem. E a toxina botulínica, ela tem uma atuação que a gente chama no nociceptor do nervo, Uhum. que esse é um problema de inervação, então mais não é um superficial, problema né? da Muscular. inervação superficial. Sim. Então tu pode fazer botox aí numa profundidade menor para ajudar. E assim, ó, também legal. resultados incríveis, É algo tá? deve ser meio parecido até, por exemplo, com uma nevralgia de trigêmeo, Isso porque aí. hoje já tem Isso! também a Pra toxina fazer. Enxaqueca, né, usada pra Gi, também. também para enxaqueca, mas a enxaqueca Acho que normalmente talvez se é cefaleia tensional, por exemplo, que tu é, diminui a quando a contratividade, tá certo. mas a nevralgia de trigêmeo também, porque é da parte da inervação, também feito mais superficialmente, já com casos bem bacanas também, assim, de Não, e tem melhora. hoje em dia, né, região anal, bexiga, né, Então aí, ó, gurias? mais uma prova de que não existe uma coisa isso é uma coisa que é outra. Não, o corpo ele é, né, e o que é na face também é lá e Se também Não, é tem aplicando a isso aí. pepeca. Uhum. né, e já que estamos falando da toxina, depois quero que vocês falem um pouquinho, até porque é uma área que eu não entendo, então eu gosto de saber. Mas a toxina, esses dias veio uma paciente minha, ela me pediu se eu fazia, mas como não é minha área de atuação, não Uhum. faço, para muita sudorese, né, a pessoa sua muito, né, que tem a hiperidrose, e porque ela disse que, por incrível que pareça, quando a gente fez a toxina na fronte e tal, que foi pra questão estética, ela teve um pouco de melhora Olha que também, né. interessante. Uhum. Daí eu disse: "Não, não é minha área de atuação e eu sou, né, correta no que eu faço, até porque não sei qual seria a unidade, enfim, tudo Sim. isso. Uhum. Vocês fazem?" Sim, Sim. Fazem. fazemos, Olha, né. tá, então Então a gente agora faz um teste, né, vê a região então que, vamos dizer que sua mais, e faz a aplicação então da toxina Nesses nessas lugares. áreas. Axila, virilha, Isso, né. gurias, é o que elas nos procuram muito, né, na questão da sudorese, né, a região axilar, Lá aquela parte embaixo da embaixo da da mama mama. e região E a virilha, inguinal, que é bastante. virilha. E dá para fazer, gurias, Dá assim, pra ó, e fazer, tem né. resultados incríveis, É uma né. coisa que incomoda muito, né, a paciente fica constrangida às vezes de botar uma Nossa. roupa de uma cor, Uhum. né, e então ter Fica ali. aquele suor ou tem uma Uhum. festa para ir, É. né, e Uhum. gostaria de naquele momento não estar apresentando isso, ela E pode. até aí vai pra academia, uma coisa Não, assim, sempre suando Uhum. ali nessa e região. não, gurias, e assim, ó, e tem, é claro, e evitando a questão cirúrgica, né, que a Claro. gente tem aquelas, né, as Aham. simpatectomias que também às Sim. vezes também claro, é sempre saber que isso é transitório, tu tem que Isso. Como, o né? ele Em tem média, a cada 6 então é bem meses legal, tem que né, gurias, fazer. porque assim, ó, tu faz um teste com amido, Uhum. né, então a gente coloca guria, nada mais é que tu coloca Faz um mapeamento da área, faz um né. E mapeamento depois e aí é muito interessante, então é uma reação química, você usa 2 produtos, Uhum. e aonde tem a glândula sudorípara que está tá mais hiper. concentrada, Aham. ela muda de cor. Então tu A gente Olha. faz um vai mapeamento e tu injeta o botox exatamente Ali. nesses locais, né, então assim, Que legal. claro, parece nas mãos, né, nas lembra Nas também na sudorese de Uhum. mãos a gente faz, é Uhum. bem interessante. Ai, bem Então é legal. mais superficial, claro, às vezes vai um pouco mais de picadas, assim, dependendo da região, mas aí tu faz uma questão anestésica prévia, enfim, Sim, mas assim, resultados excelentes, que legal. Bom excelentes. saber, porque isso o pessoal pede, porque como eu faço muita toxina, Claro. não, mas Uhum. não é a minha área de atuação, porque não faço para isso, mas vou É encaminhar as bem pacientinhas interessante. para lá, porque Uhum. realmente é Muito uma bom, coisa que vale a incomoda pena. muito. Gi, e falando, né, que tu falasse do ácido hialurônico na questão de Isso. preenchedor e volume, né, na parte genital, o ácido hialurônico, ele é uma substância que nós temos em qualquer local, Sim. né, Uhum. e ele tem a característica de puxar a gente tem que sempre pensar assim, ele puxa Tem água, afinidade. né, afinidade com água. Claro, existem vários tipos de ácido hialurônico com mais reticulação, ou seja, eles são como se Mais fossem mais pesadinho. densos, mais pesadinhos, mais leves e cada um com o seu objetivo. Então dentro da área íntima tu pode fazer o quê?
usar numa fissura genital, que daí você, aquele cortezinho que fica ali o tempo todo, às vezes a paciente... Cada vez que mantém relação Nossa, abre. abre, Então bem, entra geralmente bem esse introito produto, né? ali, e não é só a idade, né, gurias jovens ali, às vezes tu Sim. começa a fazer é como se fica assim, uma cicatriz Uma ali, pelezinha muito tá assim, sensível, nossa, né? então é interessante. Ó. E às vezes o que acontece, por exemplo, tem pacientes que têm discrepância de lábios, que é uma coisa que incomoda, então um tem mais volume que o outro, então tu pode usar para, né, fazer Emparelhar, melhorar a assim, né? simetria, né? Legal, que legal. E, por exemplo, tem pacientes assim, com perdas grandes ou por algum motivo, hã, de pontos estratégicos, assim, que tem uma depressão, e aí que tu pode fazer preenchimentos. Então, tu pode preencher, tu pode volumizar e tu pode também fazer hidratação, que daí são, né, os ácidos hialurônicos menos reticulados, os skin boosters, né? E aí esse a gente pode fazer chover, então fissuras, né, líquen, a gente tem Isso. muitas alterações que isso a gente pode conversar. E os bioestimuladores, que isso para qualquer, gurias, aí o bioestimulador, eu sou um verdade. pouquinho apaixonada por ele, porque Carol o apaixonada. bioestimulador, porque assim, é produção de colágeno, Aí dá um né? resultado incrível, né, E Carol? aí, produção de colágeno, já que a gente perde, se tu vai parar para pensar, não existe contraindicação, tu pode fazer em Uhum. E qualquer até paciente, né, com gurias? esse gancho, né, Carol, nem sempre a cirurgia é Não, o que vai resolver. Às vezes o próprio preenchimento, né, pode resolver e não porque às vezes diz, ai, tem que, porque as pessoas vêm lá, às vezes, né, tem que fazer, ai, eu vim aqui por causa do laser, né, eles que às vezes fazem o laser Sim, né, sim, porque né? que é aí tu vai conversar, o Não é o que laser precisa. né, pô, guria, antes do laser a gente tem muita outra muitas coisa outras para te coisas, é. oferecer e muitas vezes os produtos estão aí E até para por esse isso o leque, laser né? é o mais conhecido, é o que as É, pessoas já conseguem, né, lembrar. Mas exato. esses outros produtos todos também a gente pode oferecer, E é né? Não, bem interessante, porque é muito legal a gente falar, porque é o que faz na face não Gi, muda e muita logo coisa. nós vamos falar sobre, né, nós estamos já no nosso projeto, tem os fios de PDO, tem a Uhum. gordura, os nanofats, Sim, né, as nanofats. gorduras autólogas, né, o plasma que a gente ainda não pode, né, pela legislação brasileira, mas Uhum. enfim, o Sim. médico atuar, mas então tem muita coisa ali que a gente também tá abrindo o Mas a nosso gente tá leque. sempre atento, né? Não, a ideia é que Até porque é um mundo que não para, né, de Não. vir novidades e a gente quer estar Não, sempre a gente à tem- frente, né, né? Então, e sabendo. pensando nesse todo, né, gurias, na individualização, porque realmente assim, e tem pacientes que têm contraindicação de coisas como qualquer tratamento que a gente vai Sim, fazer, né, com que tu pode. certeza. E aí nisso, quanto mais leque a gente tem, mais a gente pode oferecer. Que às Essa vezes que para é a uma é ideia. isso, mas para outra é aquilo, né. Uhum. E até a questão que tu falou dos bios, que eu também amo, né, Uhum. como prevenção Nossa, para envelhecimento, né, Sim. da área, enfim, que seja, porque como a Carol falou, a gente perde e começa a perder nasceu, já começa a perder, Isso eu aí. acho, né. Mas depois dos 25, 30 há Já, os um 30 anos já declínio começa. grande. Aham. Então, por que não fazer, né, um preventivo, né, do umbigo e não deixar ficar tão murchinha, né. Uhum, uhum. E Sim. começa já, então não tem idade pra gente Não. se cuidar. E que bom que agora a gente tem um olhar diferente também para isso, porque quantas mulheres, há anos atrás, olhavam a sua área íntima e não gostavam e não tinha recursos, né. E a gente tem que confessar também, né, a gente aprendeu a olhar aquela paciente que tá na nossa frente diferente. Antes Sem a gente dúvida. não olhava nada disso, da parte estética Com ou, certeza. né, da necessidade que ela Sim. poderia ter, e nem dava espaço para Não, essa passava paciente batido. falar sobre isso, né, então só tá assim, vamos embora, né, fez o cito e era isso. Deu. E hoje não, né, o nosso olhar também muda, até para poder instruir essa paciente: "Olha, se tu não gosta disso, então vamos, quem sabe, fazer Não, e isso, né". oportunizar que ela fale, né, gurias, É, porque acho que a e gente nem dava quanta chance, coisa né. a gente vê, até mesmo tu vai esmiuçar algum problema relacionado aqui à sexualidade. Tu vai ver, ela é uma pessoa retraída, porque ela tinha um lábio ou uma Uhum. discrepância que talvez para parceria dela, Não fazia diferença, mas para ela era uma coisa que É. ficava simplesmente tu não consegue te soltar, Uhum. aí tu não consegue relaxar, o que Aí tu vai acontece? ter o Tu consegue, tu começa a te contrair, tu não lubrifica direito, tu não então, Uhum. então às vezes é uma coisinha que
passa batido, mas é de tanta importância, É. né? E aí talvez agora no nosso próximo podcast, a gente conversar, né, sobre as cirurgias essas íntimas, que cirurgias. daí é um capítulo à parte, e dentro da Claro. tua parte Isso. também, né, Gi? Da parte de Uhum. fazer, né, dessas Coisas que questões são de reintervenções e sim. E de até quando às vezes não é mais possível uma exato. reversão ao ponto do que a paciente quer, porque isso eu falo muito no consultório, às vezes elas vêm lá: Eu sou eu quero exemplo, ficar né, Gi? assim ó". Gente, isso aqui, tô dando exemplo da minha área, né, Aham. mas isso aqui é cirurgia, né, não Uhum. É existe um cirurgia. Tu procedimento. vai até um ponto. Isso, então também tem essa questão, bom, eu Aham. posso ir até Eu sou aqui, meu exemplo, né, Gi, que né. tu me falou A gente do meu a olho. pálpebra da Carol foi um caso que, olha, a gente até Tentamos. tentou fazer uma blefaroquímica e tal, mas o resultado era muito para o excesso de pele que ela tinha. Bom, até aqui eu pude ir, agora é cirúrgico, então Uhum. a mesma coisa na área íntima, acredito, né, que tem casos que precisa da cirurgia, né, para Uhum. fazer, para dar a melhora que realmente Claro. precisa, né. Isso sim. Mas que maravilha, né, eu digo assim, quanta coisa boa e que bom, e acho também isso, Ana, muito bacana da parte de vocês, parabenizei a Alce também por essa, né, por ela continuar, né, digo, e por vocês também se dar conta de que hoje existem outras possibilidades e que a gente tem que estar aberto, porque sempre falo assim, a ciência, ela não é uma coisa exata que o Mm-mm. bom, hoje a gente sabe disso pela ciência, Uhum. mas amanhã pode ser que se mude, Uhum. e a gente tem que É. estar aberto a tudo que vai chegando, claro, não é do modo empírico, né, e começar Não. a fazer de qualquer jeito, tem Não, sempre Até porque tem o um nosso estudo. profissionalismo e toda a nossa Exato. trajetória ali, A por gente não trás, vai né. colocar, né, o Uhum. nosso nome e o que construímos até aqui por uma coisa que é um achismo, né. Mas tem a ciência por trás, mas o que eu quero dizer é que o que era ciência, que era uma verdade absoluta há 10 anos atrás, hoje já mudou. E a gente tem que ter E se essa permitir a mudança, né. isso que eu queria dizer, né, que bom se permitir isso, e que bom também que a gente tem tantas coisas, né, gurias, disponíveis, para que nossas maravilhosas pacientes e nós, E nós mesmos né, também. Uhum. possamos estar cada vez melhor, porque tem que começar pela gente também, né, a gente tem Claro. que não adianta eu falar, né, aquilo que sempre a gente arrasta pelo exemplo, então a gente tem que também ter esse e todas aqui, né, se amam, se cuidam, têm autoestima boa. Tem dias que não é aquela coisa, isso é Uhum. normal, natural, nós somos humanos, né, mas a gente gosta sempre de nos cuidar para poder também passar para as nossas pacientes. Isso Isso aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ai, gurias, eu só quero dizer mais uma vez que é um prazer, isso aqui para nós é o nosso cantinho, eu já dizia que é da terapia, é uma terapia gostosa e com É. certeza todo mundo quem vê Assiste. vai Cada entender vez isso, mais né. a gente Mas, vem com mais prazer fazer Isso esse aí. podcast. Não, é um Porque a gente bate-papo acredita, que não, e É. é um papo que a gente vem de uma forma leve, Uhum. trazendo informação e sempre sabendo, né, gurias, então assim, precisou tirar mais dúvidas, claro que a gente faz essa linguagem, né, mas Uhum. sempre busca a nossa clínica, né, a gente está de portas abertas, então, a gente tem, um espaço para a questão da Lavi enquanto a gente está encerrando, né, a parte né, do consultório, mas nos nossos consultórios tem a nossa parte, assim, dedicada para essas pacientes em especial, então sintam-se muito acolhidas, né, Uhum. gurias, e essa que é a Uhum. ideia, que E a gente logo quer vamos ter a Lavi sim, logo a Lavi vai estar aberta pronta para E esperando. divulgar o nosso canal, né, cada vez mais, Isso, e quem quem assiste está divulga. assistindo poder, né, fazer a propaganda para outra É isso, amiga, para isso assistir, aí. para se uhum. informar, que é aquilo que eu digo, né, o paciente informado é o paciente que melhor consegue a sua Nossa, decisão, né. sem Legal. dúvida nenhuma. E a gente faz por eles, né, Uhum. para levar justamente esse conhecimento para as pessoas. É verdade. E aí então, o que a gente tem é gratidão, né, porque a gente pode estar aqui, né, dando um pouquinho de nós para as pessoas e como de novo falando, as mulheres, né, para que elas possam, ter autoestima, né, e que possam a cada dia viver melhor, Uhum, né, uhum. viver melhor a sua fase de vida ou sua idade, né,
tipo assim, como infância, né, adolescência, adulta, sequinitude, cada etc. fase. E viver bem cada fase, Curtir né, cada fase. curtir cada fase. Então, é um dos maiores propósitos da nossa clínica é fazer essa mulher seguir esse caminho, né. E se a gente tá aqui, né, gurias, fazendo o canal, se dedicando, Aham. estudando, é porque a gente acredita Nesse nisso e hora a gente mesmo, sabe que a Nesse gente pode horário após um dia de trabalho. É isso aí. né. Então tá, é um prazer sempre, gurias, adoro Uhum. estar com Sim. vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada pela Obrigada. companhia e Foi até mais até o breve. sexto. Nosso Aham. sexto episódio. Show de bola. É isso Até o aí. sexto.